Primeiro nós falamos que precisamos falar, confessar com a nossa boca o que nós estamos sentindo. E aí depois nós falamos sobre quando o corpo reage sobre aquilo que nós estamos sentindo. Mas fica uma terceira pergunta. E quando a gente não sabe o que está sentindo? E quando a gente não sabe de nada? O que a gente faz? Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Ariane Soares, nessa nossa série de devocionais Organize Sua Mente. Sempre um prazer estar aqui com vocês, todo sábado às 10 horas da manhã. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. E quando a gente não sabe o que está sentindo, o que a gente faz? A maioria de nós cresceu acreditando, nós já falamos sobre isso aqui, né? Nós crescemos acreditando que as emoções fortes precisam ser contidas, crescemos acreditando que a gente precisa abafar, que a gente precisa empurrar para debaixo, varrer para debaixo do tapete. Muitos de nós, não estou falando, não estou generalizando, mas muitos de nós crescemos assim, nesse ambiente de reprimir emoções, de não falar o que está sentindo. Muitas pessoas cresceram numa casa que não tem diálogo, uma casa onde as pessoas não conversam. Muitas pessoas, talvez você possa ser uma dessa pessoa, você nunca teve um diálogo aberto com a sua mãe. Você nunca conversou com a sua mãe sobre o que você sente, você nunca se sentiu à vontade para isso. Talvez você tenha crescido numa casa que não houvesse diálogos, talvez você tenha crescido nesse ambiente hostil, nesse ambiente de repressão. E isso constrói na gente, isso vai moldando o nosso temperamento, vai moldando a nossa personalidade. E depois, quando a gente está na nossa vida adulta, quando a gente começa a criar a nossa própria família, nós temos às vezes a tendência de ter dificuldade de nos livrar desse ambiente, porque esse ambiente vem com a gente. E às vezes nós queremos, e é saudável, o diálogo que nós não tivemos com os nossos pais, nós precisamos treinar ter com os nossos filhos. O diálogo, o ambiente hostil que você viveu na sua casa, você precisa treinar para não criar esse mesmo ambiente hostil dentro da sua casa hoje. E tudo isso é um trabalho muito de consciência. É você conseguir olhar para trás, perceber o que não foi legal e o que é que você pode fazer, o que é que está ao seu alcance para mudar, para que você possa construir um novo ambiente, um ambiente mais saudável. E uma das coisas que você pode fazer para isso é, como eu já falei em outros vídeos, nomear, dar nome aos bois, sabe? Você dizer qual é o problema, você fazer aquele exame de autoconsciência e você começar a dar nome aos seus medos. Talvez você tenha passado por alguma experiência muito cruel na sua infância, talvez você possa ter sido abusada sexualmente, talvez você tenha sido abusada psicologicamente, talvez você tenha sido oprimida emocionalmente. E tudo isso isso a gente carrega para a vida, né? São feridas que nós carregamos para a vida. E uma das maneiras de sarar essas feridas é falando sobre elas. Por quê? Porque quando você volta na ferida, você está mexendo na ferida de novo, você está limpando cada vez que você faz isso. Se você observar, quando Jesus está no poço com a mulher samaritana, a primeira coisa que o Senhor faz uma das coisas que o Senhor faz naquele diálogo ali da mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ele começa a mexer no passado dela. Ele começa a falar, quando Jesus fala, vai lá e chama seu marido, e ela fala assim, não tenho marido. Jesus fala, você falou bem, porque você já teve 5, e a pessoa que você está agora não é seu marido. Jesus mexe exatamente na ferida dela. Jesus vai lá na ferida dela, para tratar a ferida dela. Então, para nós nos curarmos das nossas emoções, para nós nos curarmos da nossa ferida, uma das coisas que nós temos que fazer é permitir que Jesus toque a ferida. E para Jesus tocar na ferida, nós precisamos falar sobre elas. Quando Jesus toca na nossa ferida, nós vamos precisar falar sobre. E quando você faz isso, é como se você acendesse uma luz no quarto escuro. Você começa a dar nome, você começa a falar, você começa a enxergar e aquilo dali começa a curar você.
que parecia assustador deixa de ser um monstro e passa a ser uma experiência que você teve ruim, que você superou. Se você está aqui hoje me assistindo porque você superou, você venceu, você está viva apesar disso. E existe um lugar de cura para você. E a sua fala, a sua expressão, o seu compartilhamento pode ser também um instrumento de cura para outras pessoas. A Bíblia já falava sobre isso há muito tempo, né? Lá na história da mulher samaritana. Mas aí, interessante é que uma pesquisa da UCLA mostra que quando nomeamos uma emoção, áreas do nosso cérebro ligadas ao medo e à reatividade diminuem sua atividade, especialmente a amígdala, enquanto o córtex pré-frontal se ativa. Em outras palavras, nomear reduz a intensidade da emoção. Nomear reduz a intensidade da emoção. Quando você nomeia, quando você fala, quando você coloca para fora, aquilo que domina dentro de você começa a perder força. Nomear melhora a sua clareza mental. Nomear devolve a você o senso de controle. Nomear impede que a emoção vire uma explosão. Um recurso simples, gratuito e extremamente poderoso. Você precisa falar. É por isso que tantas pessoas hoje fazem terapias e é importantíssimo. Por quê? Porque na terapia você fala. A fala cura. Você não precisa de um remedinho. Você precisa falar, porque falar cura. Beijo no coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.